legal, né? Todos acharam aí? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Tem aquela igreja que os membros da igreja têm preferência, né? Por um ou por outro. É um tipo de, é um sinal de carnalidade, sim. Porque o centro da igreja tem que ser Cristo. E eu tenho que ser Cristo para vocês, e eu tenho que ver Cristo em vocês. Entende? Nossa finalidade aqui na igreja, na comunidade, é a gente o máximo que pudesse parecer com o Cristo. E se todos são Cristo, não tem preferência. Eu tenho uma visão de no futuro a igreja crescendo, eu abrir outra congregação, e outra. Né? Eu estou estudando para isso, para mim poder ser capaz de liderar outros pastores. E se não, quando isso acontecer, que vai acontecer, quando isso acontecer, a minha ideia é que o pastor de campo ele não fique muito tempo no campo, ele faça um rodízio. Por quê? Porque aí a igreja descentraliza do pastor. Aqui teve já esse problema, tá? No menos de 2 anos que teve esse problema. Eu me tornei pastor pela necessidade da igreja, assim. Porque existe o líder que pastoreia e aquele que apacenta. Então nós temos o pastor que apacenta e o que pastoreia. Quando a gente abriu o ministério, Giovana participou inclusive, ficou entre a gente ali a conversa do ministério, que cada um ia ter liberdade para exercer o dom que foi chamado. Eu me identificava com o ensino, né? E outros se identificavam com a obra missionária, outros se identificavam com o presbitério. Então, ficamos ali. E aí a igreja, ela, aqui pelo menos que é a sede, ela ficou, eu como pastor presidente, que eu sou pastor presidente, então eu falei assim, deixa eu ficar com o ensino e com a administração. A igreja, por mais que ela é uma instituição que não visa fins lucrativos, a gente não está aqui para poder, no final do mês fechou o caixa, quanto deu de lucro? Não tem isso. Tanto que teve anos que a gente nem olhava para isso, a gente estava assim, deu para pagar as contas, graças a Deus. Quando não dava, a gente colocava no próprio bolso. Pelo menos eu fiz isso várias vezes. Mas no geral, ela dá lucro. Entra-se a arrecadação dos irmãos, paga o seu aluguel, paga a despesa do pastor, que a igreja paga o meu combustível, né? Paga a despesa do carro. Isso já foi acordado lá atrás. E aí o que acontece? A gente tem um recurso guardado com reforma. Eu, por exemplo, falar nisso, Brasil, o telhado já colou ou já está? Pode chover? E aquela manta lá, aquela cola específica lá, o pincha lá? Tem que comprar mais? Porque se não resolver, qual é a minha ideia? A gente juntar como igreja, a gente faz um carneiro, todo mundo contribui, a gente troca o telhado. Porque o que não pode, não ficar vazando. A gente tenta, né? Troca o telhado. Eu acho que não é tão caro assim. Eu acho que os cálculos que eu estou fazendo não é tão caro, porque só trocar as telhas, a estrutura tem. Então, tem esse, né, o dinheiro reservado para isso. O que aconteceu? Nós tínhamos um presbítero
Esse presbítero era muito bom com gente, porque o pastor congregacional tem o pastor do campo e tem o pastor congregacional, que é o dirigente da igreja. Ele tem que ser bom de gente. O que eu falo que é bom de gente? Os membros têm que querer vir falar com ele. E principalmente ele tem que ir atrás da ovelha, né, Brás? Mas está em fase de aprendizado. Pediu essa oportunidade, eu coloquei ele para dirigir a igreja, ele é o dirigente da igreja, né? Até porque se ele não fizer, ele vai saber fazer. Nunca fizeram, nunca colocar a mão. Por que eu coloquei os irmãos para pregar que não sabiam pregar? Porque se nunca pregar, como é que vai aprender? Né? Tem que ter um começo. Quem um dia nunca sabia pregar, alguém tem que dar o plano para pregar. Assim como me deram a oportunidade para pregar quando eu não sabia, eu quis abrir para os irmãos. Então aí ele está dirigindo a igreja. Então esse presbítero, ele ficou dirigindo a igreja. Era fácil, porque a gente já fazia isso na outra igreja. Então para nós dirigir a igreja era tranquilo. A gente já fazia, a gente mexia com campanha, a gente fazia tudo. Algumas coisas que eram do ministério, casamento, batismo, ceia, era com os pastores mesmo. Esse presbítero ia atrás, ele fazia um ótimo trabalho. Quem dera que Deus nos desse um trabalho, um obreiro que fazia. Ele fica lá fora, ele vai, ele mexe com um, ele mexe com o outro. Ele gosta de gente. Ele ia na casa dos irmãos que faltavam, ele almoçava na casa dos irmãos, né? Jantava se fosse necessário. Acho que tem que fazer isso, né? Marcelo? Tem que ir lá bater lá na porta, vai tomar um café. Ele não fala que vai tomar um café, ele fala que vai fazer a visita. Aí você, por educação, acaba que pastor e tal. E ele fazia isso muito bem feito, irmão. O que acontecia? As pessoas fizeram o quê? Se apegaram à pessoa dele. Só que ele não estava ganhando alma para o reino. Ele estava juntando alma para quem? Para ele. E aí quando ele saiu, o que aconteceu? As almas queriam sair também. E saiu um monte. Um monte que foi atrás. Tinha até umas 3 irmãs que estavam apaixonadas aqui por ele. Algumas casadas, né? Não deveria acontecer isso. Está gravando aí? Eu não vou te segurar aqui. Isso não é minha. Isso é de Cristo. Se Cristo te liberar, eu não vou te segurar. E também não vou te liberar se Cristo não te liberou. Agora, eu não vou te segurar aqui. Pode ter certeza disso. Quer ir? Às vezes isso soa com o quê? O pastor não se importa. Está nem aí para nós. Não é isso, irmão. É porque quando você é livre, você não está preocupado com esse tipo de coisa. E eu prezo a liberdade. Você é livre para seguir onde você quiser. Se você acha que lá você vai ser mais feliz, e advertir alguns que saíram que não era para ter saído. Inclusive tinha uma missionária que estava indo, muito recente. Eu falei para ela assim: se eu fosse você, não iria não. Por quê? Porque eu falei assim, porque eu também não sinto meu coração que você vai. É engraçado que para vir, Deus tem que dar sinais extraordinários. Tem que falar com o profeta, com o outro para vir. Mas para sair é assim, desse tipo que você. Mas não tinha que ter revelação para ir? Deus não falou que era para ir? Não confirmou? Por que você não faz prova? É porque se magoou. Então, aí, eu que não queria apacentar, né? O que é apacentar? É comer na casa do irmão. É chamar no particular e divertir no particular. É aquilo que você faz com o seu filho. Você fala assim: escovou o dente? Aí o filho: não, escovei. Deixa eu ver, mostra o dente aí. Não vi você escovando, não. Só para aqui, não está de escovar, não. Volta para o joelho de novo e escova esse dente. Lavou lá as partes? Lavei, deixa eu ver aqui, levanta, volta para o banheiro de novo. Isso é apacentar. Pastorear e vir aqui e dar ensino. Eu vou pastorear a igreja. Eu venho aqui, a gente abre a igreja, novo, faz um culto aqui, a gente prega, a gente faz uma campanha, aí você vai embora, eu te despeço com você. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pastoreando. Apacentar
É lá na sua casa, conversar com o seu marido, conversar com você, perguntar, vem cá, como está você? O que está faltando no culto? É a parte chata do ministério, que muitos pediram para parar. Pastor, eu paro de cobrar, que está chato. Deixa eu faltar o culto à vontade. Amém. Fica à vontade, falta à vontade. Porque quando você tira isso de mim, o que Deus faz? Ele faz. Ele te cobra, não sou eu mais. Porque quando Ele me manda cobrar, Ele não está indo. Já viu quando a mãe fala assim, vai lá, resolve, que se eu for lá, o negócio vai ficar feio. Não tem isso lá, a mãe e o pai, parece que um é mais manso, o outro é mais... Aí a mãe pergunta, vai lá você, que se eu for lá, não vai ficar legal com esse menino, eu não estou querendo bater nele hoje. Não é assim? Aí, mano, você identificou aí quando você faz com seu filho? Um manda o outro fazer, porque se for lá, é Deus. Quando você está fora do clube, você começa a pisar muito fora da linha de Deus, Deus fala assim, lá no pastor falou assim, vai atrás. Teve uma pessoa que tinha saído, missionário. Depois de 1 ano, 2 anos, Deus me visita no sonho e fala assim, vai atrás. Quando eu acordei, eu falei assim, de forma alguma, vou não. Lá tem que adular. Eu não gosto de adular, irmão. Eu não gosto de adular. O Senhor falou assim, alguns têm que ser adulados. Vai lá para mim. Aí eu, por que estava, né? Mata, né? A cabeça, cocô. Aí eu fui lá do leito. Deus mandou do lado do leito. Aí voltou. Bom, engraçado, Deus falou comigo. É de Deus voltar. Com uns 2 meses aqui, saiu de novo. Eu falei, você vai sair de novo? Vou. Ainda brigou comigo ainda. Não é assim não que se fala não. Tem que falar assim, que bom que você ficou até agora. A reclamação da pessoa é o seguinte, na igreja falta tudo, pastor. Na igreja não tem instrumentista, não tem louvorista, não tem visitante. Eu falei assim, é por isso que Deus te chamou. Que se tivesse todo mundo precisava de você lá. Eu falei, aí eu sou grosso, né? Eu falei, Deus não chamou a gente para algo pronto, Deus chamou a gente para poder construir algo que Ele vai fazer por meio de nós. Louvorista é você? Você não é missionário? Você não tem que ir atrás das almas? Hã? Então, não queria ficar aqui porque aqui não tinha plateia. Onde estava tinha plateia. Engraçado que eu ouvi uma frase hoje, é real. Eu tinha muito mais conceito dela do que ela mesma de si mesma. Vou falar de novo. Eu pensava muito mais dela, eu achava que ela era muito mais capaz. Eu pensava dela que ela era muito mais capaz do que ela mesma achava que ela era de si mesma. Aí foi embora, eu falei assim, ó, vai não, já é a 2ª vez que você vai. Não é bom isso. Foi embora. Está com a vida destruída. Destruiu o casamento. Não está na presença de Deus mais. Por causa de desobediência. Eu sei que isso aqui, se tivesse ficado, teria dado certo, isso aqui teria crescido, porque eu sei o dom que Deus dá a cada um. Quando Deus nos chama para fazer, porque Ele está contando com o dom que tem em você. Você sabe por que Deus sabe que você vai suportar a prova que Ele coloca para você suportar e você acha que não vai? De novo, sabe por que Deus sabe que você pode suportar a prova que Ele te dá para você suportar? Porque Ele sabe o tamanho da fé que Ele colocou em você. Ele sabe a quantidade de fé que você tem, você consegue suportar. A gente nós não acha que vai suportar. A gente acha que vai sucumbir. Deus fala, não, você suporta sim. Continua. Por isso que a Bíblia diz assim, Deus não dá prova que você não pode suportar. Ou seja, tudo o tamanho da fé que Ele te deu. Então, não apacentava. Então, eu tive que fazer o quê? Além de estar apacentando, eu tive também, além de estar pastoreando, eu tive também apacentar. Eu tive que vir, né, ir atrás e visitar os irmãos, pouco a pouco, porque era algo que a pessoa fazia. E fazia muito bem. Porém, não fazia para a obra, não fazia para o reino. Fazia para si mesmo. Então, Paulo está falando assim, se há entre vós
essa divisão, eu prefiro o apóstolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro fulano, isso é um tipo de carnalidade. Versículo 5, pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pela quais cresceste conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, o que eles estão fazendo, que a gente admira, é o talento que Deus deu a eles. É só o talento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui Paulo está falando de galardão, e realmente o galardão é por obra. É por isso que você tem que diferenciar da sua cabeça. A salvação, ela não envolve obra. Ninguém vai deixar de ir para o inferno ou vai ir para o céu porque fez alguma coisa. Isso é gratuito, é a graça de Deus. Agora, o galardão, ele é por obra. Tudo que eu me esforço para fazer para a obra de Deus, eu recebo galardão, recompensa. Então, no grosso modo, a salvação é de graça, pela graça, e o reino é por obra. Então, Paulo está falando aqui, tudo que a pessoa, ora, o que planta, o que rega é um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Então, no galardão vai haver diferença. Na salvação, todos estão num patamar só. Ninguém foi para o inferno, ou deixou de ir, ou foi livre do inferno, porque fez alguma coisa. Não tem. Isso aí Deus, ele colocou isso aí pela graça. Agora, o que confunde a cabeça da gente é que quando eu falo assim, não, se a pessoa é crente e tal, aí voltou a fumar, aí o antigo cristão pensava o quê? Algumas igrejas ensinam, essa pessoa vai para o inferno. Fulano largou a igreja? Vai para o inferno, perdeu a salvação. Por que eles pensam nisso? Porque eles confundem as coisas. Eu digo, não vai, não perdeu a salvação, não vai para o inferno, ele é crente. Aí a pessoa fica medindo a outra pela justiça dela, ela pensa o seguinte, mas eu estou deixando de beber, de fumar, de pegar todas as meninas, então eu não sou um otário. Ele acha que porque ele deixa de pegar, né, a prostituição, deixa de fazer as coisas erradas, ele vê que é injusto. Ele está se esquivando das coisas desse mundo para não ir para o inferno, e deixar de pegar as coisas desse mundo não te livra do inferno. O que te livra do inferno é Cristo, é o sangue de Jesus. Agora, quando eu me esforço e eu privo a minha vida deste mundo para ganhar o vindouro, o meu galardão aumenta. Então, nós temos na igreja crentes vencedores e crentes perdedores. E aí nessa hora é que Deus faz diferença, porque ninguém vai receber o mesmo galardão, sendo que alguns fazem mais, alguns se doam mais. Então, por exemplo, se eu deixo de ter um caso extraconjugal com outra mulher, porque eu quero reinar com Cristo, eu quero galardão, e tem outro pastor que não está fazendo isso, com certeza o meu galardão é maior do que o dele. Na hora do juízo, do trono branco lá, que Cristo estiver julgando as obras, entenda, banco, o que vai ser julgado no tribunal são as obras. Nessa hora vai fazer diferença, você que jejuou, você que deixou de mentir, você que deixou de usar droga, você que se esquivou do pecado por causa do escândalo, porque às vezes o pecado causa escândalo. Às vezes a pessoa deixa de dar um bom testemunho, e às vezes é importante que você entenda. O outro fala assim, poxa, o cara está botando para quebrar? O cara está botando para quebrar, ele vai ter perdas do galardão dele. E você está colocando o que? Está aumentando o seu galardão. Então, o que eu tenho que ter na minha cabeça? Que toda obra que eu faço para Deus, toda obra, seja ela obra de justiça, né? Tudo que eu estou fazendo para Deus é uma recompensa. Então, se eu
deixo de descansar na terça-feira, na quinta e no domingo. Poderia chegar do serviço cansado e descansar. Está aqui a Marisa, está aqui o Marcelo, está aqui o Maicon, eu também, está aqui o Jamil, os irmãos que trabalham fora. Irmão, você só pode saber o que o irmão passa se você estiver fazendo o mesmo patamar que ele. Quem ficou em casa e não teve compromisso nenhum e veio para a igreja, você não pode se medir por aquele que trabalhou o dia todo. Eu sei o que o Marcelo passa. O cara levanta às 5 horas da manhã, porque quem levanta 3, 4, 5 horas da manhã, quando chega uma hora, está morrendo de sono. O corpo já começa a quê? Baquear. Então você acordou cedo, pegou um ônibus, dia cansado, aí vem cansado, você podia ir em casa tomar um banho, descansar, não, vou para a igreja. Quando você está fazendo isso, você está aumentando o seu galardão. A sua recompensa é maior do que aquela pessoa que não teve a mesma dificuldade para vir para a igreja. A pessoa que às vezes ela está doente e ela fala, não, eu vou para a igreja. Galardão. Você não vai deixar de ser salvo, vai ser salvo porque estava doente e veio para a igreja. Você não deixa de ser, você não pega a salvação ou ganha ela quando você para de fumar. Quando você para de fumar, você cuidou do seu corpo, você vai receber desse corpo a saúde, né? Já recebeu aí por não ter fumado. Eu antes, quando eu era menino na fé, eu achava o seguinte, que Deus ganhava alguma coisa por não deixar de fumar. Aí o dia que eu estava com raiva de Deus, eu falei assim, eu vou fumar agora. Vai ver. No fumo só estou me machucando, agora eu vou fumar. Como se Deus estivesse perdendo alguma coisa. É como se Deus chorasse, fumando agora, meu Deus, o que vocês perdem? Deus é Deus, irmão. Deus está no seu sublime. Ele está no terceiro céu, cara. Eu olho para você, vai se lascar sozinho. Então, quando você deixa de fazer algo que beneficia você mesmo, ou deixa de te prejudicar, você ganha Deus. Né? Então, versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício. Paulo comparando a igreja como uma plantação, como uma lavoura, como uma árvore, né? Como um edifício, como um prédio. Ou seja, imagina um prédio, todo mundo os operários todos trabalhando para levantar esse prédio. Então cada um vai receber segundo o seu trabalho. Aí Paulo vai dizer aqui, ó, segundo a graça de Deus, tudo é pela graça. Pastor, eu jejuei, eu li Bíblia 6 horas, preguei com a maravilha. Não foi você, foi a graça. As minhas maiores mensagens, mais profundas mensagens, saíram quando eu não tinha jejuado nem orado, e nem lido Bíblia, não tinha nem tempo. Cheguei no altar e falei, Senhor, hoje eu estou por conta. Não era nem para eu pregar, mas só tem eu. Aí Deus vai lá e sopra. Eu só fui só o instrumento. É como se Deus estivesse aqui na minha fala e eu sou o microfone que soltou a voz. Aquela caixa de som que soltou a voz. É isso que é graça. Agora, a gente não pode usar da graça sem responsabilidade. Tá bom, cheguei aqui, não tinha uma mensagem, não tive tempo, aquela semana foi fraca, ou muito, né, foi muito apertado, eu não tive nem tempo de pegar na Bíblia. Deus vai me usar? Vai. Mas tem que contar também que eu fiquei 3 anos, né, 6 horas por dia de Bíblia. Quantas madrugadas eu deixei minha esposa na cama e fui ler Bíblia? Botava uma mesinha como essa, colocava uma medida de uma Coca-Cola, um pouquinho de linguiça frita, ia comendo tira-gosto, bebendo Coca-Cola e lendo Bíblia. Varei várias vezes a madrugada lendo Bíblia. Investi pesado em conhecimento, investi pesado. Irmão, eu fiquei 3 anos lendo 6 horas de Bíblia por dia. Aí eu tenho o quê? Hora de voo. Devo usar? Vai. É usar com responsabilidade. E mesmo quando você fizer tudo, você jejuar 12 horas, ler tudo Bíblia, você vai falar o quê? A graça de Deus. Sempre nós somos. É aquela pessoa que saiu o domingo todo, passou o dia ensaiando domingo, passando ali o repertório, ensaiando, louvando, treinando, né? Passando a voz, e vai vir fazer um louvor perfeito. Chega aqui e faz o quê? Senhor, eu me preparei, mas eu queria que o Senhor me usasse. Que a tua graça, né, seja uma bênção. Eu conheci uma louvorista, que ela era muito carnal, irmão. Essa irmã era muito carnal, ela assim, você
ficava na dúvida se era ela ou lavageira, viu? Porque a bichinha era canal do mar, muito. Tinha uma palavra que a gente usava, galiranha. Mistura de galinha com piranha. Galiranha, muito dada a menina, sabe? Mas quando aquela mulher pegava o microfone, que ela fazia oração e falava, vamos louvar, como Deus tomava ela. A presença de Deus era inconfundível. Você vai dizer, mas como assim, pastor? Graça. Porque a Bíblia diz assim, aonde há mais pecado, superabundou a graça. Então, às vezes você fica assim, então eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou desviar, vou chegar nesse nível, né? Não, irmão. É porque a pessoa recebeu a graça. Talvez ainda quando estava bem, quando estava na presença de Deus, porque a unção não perde. O Senhor que tem unção não perde. É Deus. Né? A unção não se perde. Você acha que eu tinha o risco de louvar quando estava bem? Eu tinha o risco? Hã? Cantava bem, minha mulher? Era melhor. Ela não era? Começou na igreja. Era louvorista. A nossa igreja batista aqui é fraca. Lá nos Estados Unidos a igreja batista é muito forte. Gasguei mesmo com água. Os meninos da água. Tá? A última vista ela começou aonde? Na igreja. O Elvis Presley cantava bem? Hã? Começou na igreja. Não é porque a pessoa desviou que Deus vai lá e faz o quê? Vamos com talento não. Isso confunde muita gente, sabe por causa de quê? Você vai ver às vezes a pessoa fazendo cura extraordinária, operação de milagres, quando o parente levantar, coloca a mão, a pessoa é curada de câncer. Aí você pensa o quê? Essa pessoa aí, ela deve ser o quê? Ela deve estar no óleo consagrado, deve ficar 24 horas onde? De joelho. Vocês aqui conhecem Marco Pereira, pastor Marco Pereira? Você conhece, né? Conhece Marco Pereira? Boa parte do meu ministério de libertação, eu copiei do Marco Pereira. Eu vi as fitas dele, na época era fita cassete. Hoje tem internet, na época era fita cassete. E eu vi ele expulsando demônio e fui vendo a autoridade que ele não tinha para expulsar demônio. Porque a gente só tinha uma referência de expulsar demônio aqui na nossa região, a Igreja Universal. Então o meu pastor falava bem assim, vai para a Igreja Universal, fica lá no dia de campanha de libertação, vê como é que eles expulsam demônio e copia. Aí eu ia lá para a Universal, todo dia de campanha da Universal eu ia para lá, para mim ver como é que eles expulsavam demônio. Até que eu conheci Marco Pereira. Aí comecei a pegar os vídeos de Marco Pereira e comecei, né, a pegar o jeito dele, ver como é que ele fazia. Porque o homem expulsa o demônio soprando. O demônio sai. Passava o paletó, caiu um monte de gente. Até que eu vi uma matéria do stand que envolveu ele. E ele confessou, tá, irmão? Ele confessou que foi verdade. Pegou um vídeo com um áudio dele vazado, uma menina de 16 anos, ele falando palavras obscenas, cantando a menina. Sabe? Foi gravado, deu o ato todo lá, o nome do homem foi para vala. O que é isso? Você olha para o homem, e a igreja dele é grande, a igreja dele não é pequena não. O homem continua expulsando demônio, aí você fala, como, pastor? Graça. Eu particularmente, eu acredito que a pessoa que expulsa o demônio, ela recebeu essa autoridade.
Eu não acredito que todo crente possa expulsar, ainda que deveria. Na minha opinião, todo crente deveria expulsar demônio. Mas eu tenho particularidade que às vezes a pessoa que vai expulsar, ela recebe uma, porque tem demônio que sai, tem demônio que não. E aí você tem que ter o quê? Um pouco mais de conhecimento, de experiência para expulsar. Já vi gente que expulsa demônio e não expulsar. O demônio não sai não. Se a pessoa não tiver algo mais dentro dela que ela recebeu de Jesus, ela não tira. Oi? Tem uns negócios assim no reino de Deus. Aí você fala assim, não pastor, mas é porque a pessoa, irmão, os discípulos de Jesus que andavam com Jesus não conseguiam expulsar o demônio. Aí foram Jesus. O que Jesus falou? Essa casta só sai com jejum e oração. Qual casta? Os demônios? De quem Jesus está falando? Que casta é essa? Os demônios? Não. A incredulidade dentro deles. Quando você jejua, não é que o demônio vai sair para você jejuar. O que sai é a incredulidade, porque é tudo por fé. Você não tem essa fé para expulsar. É igual cura. Se você não tiver a fé para curar, você não cura. Então quando Jesus falou assim, essa casta só sai com jejum, ou seja, irmão, faz o teste. Faz o jejum para pregar e vem sem jejum. Qual que você vai sentir mais fé para pregar? Se você não tiver fé, você não faz. Tudo é por? Quando que a gente jejua mais? Quando as coisas estão mal. Quando a oração não está dando certo. Quando está tudo bem, a gente não jejua. Essa é a realidade. A gente ora mais, E por que você ora mais, jejua mais, busca mais a Deus quando as coisas estão dando errado? Porque você quer aumentar a sua fé. A gente entra em conflito com a fé. Mas você reza todo dia, né? Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Não. Segundo a graça de Deus que me foi dada, versículo 10. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica. Qual que é esse fundamento que Paulo colocou? A revelação de Cristo. Paulo está dizendo assim, quando eu cheguei eu pus o fundamento, que é Cristo. E Cristo são o quê? É a doutrina da palavra de Deus. Então a gente vai edificar um edifício, uma congregação, uma igreja, em cima do quê? Da fundação, que é a palavra de Deus. Essa igreja aqui, ela é fundada, nossa doutrina é fundada o quê? Segundo a palavra de Deus. Pouca coisa a gente decide por nós mesmos, né? Algumas coisas a gente decide por nós mesmos. Hora de culto, que dia que o culto vai ser, se vai ser na segunda, se vai ser na terça, que dia que o dia vai ser, a gente decide, né? Mas a gente, por exemplo, a nossa ceia é a cópia do que está escrito, a gente não tira de nós mesmos. Até hoje eu não encontrei um pastor, um mestre, nem o meu, que o meu também prega diferente. Ele não me convenceu até hoje. Por que eles fazem ceia de manhã? Até hoje, irmão. Não encontrei base bíblica para ceia de manhã. Que o dia que encontrar, eu falo, irmão, eu achei aqui a base, tá? De ponta a ponta na Bíblia, ela fala que é o quê? À tarde, ao anoitecer. Bom, o pastor fala que pode ser de manhã. Aí eu não consigo entender, porque se ele fala que não pode mudar os elementos da ceia, por que como não muda o horário? Pastor, mas aí ele está errado. Não, não é que ele está errado. É que a visão dele não congrega. Ele não conseguiu me convencer ainda. Talvez amanhã eu não consiga. Ou então de repente ele volta. Você Malafaia ficou até ontem, ele ficou dando, deixando os membros da igreja dele divorciar. Aí agora ele teve um entendimento e falou, agora eu não pode mais. Porque agora eu estudei e aprendi que está errado.
E agora quem dos membros adverte que se divorciar vai ser excluído. Lá é excluído. Não pode. Aqui a gente sempre pregou que não pode, né? Então o fundamento é Cristo, é a palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer assim, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está, qual é Cristo Jesus, tá vendo? Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, aí vai colocar aqui, ó, de ouro, prata, pedra preciosa, ele vai separar em 2 grupos de 3. Vamos colocar aqui? Ouro, prata e pedra preciosa. O ouro duro, madeira, velho pai, e ferro. Olha para cá. Paulo está dizendo assim, ó, você não pode colocar outro fundamento. Está falando de construção de casa. Está comparando a igreja como construção de casa. Vou dar um exemplo aqui. Lá atrás, há uns anos atrás, eu falei com Deus por que Deus não dava crescimento logo. Eu queria que a igreja enchesse. Aí essa pessoa falou comigo assim, a igreja não tem fundamento. Ela não pode porque ela não tem. O que é o fundamento? A base. Então, por exemplo, o que é a base? A gente precisa ter gente daqui, que nasceu aqui, que está conosco, que fecha com a gente, que briga por esse ministério, que quer ser desse ministério, que não quer ir para outro, que não fica dividido, visitando outra igreja, querendo ver outra. Esse tipo de gente não serve para ser base. Então a gente precisa ter pessoa que vai assim, não, eu quero ser da Kairos. Você tem que congregar em algum lugar. Primeiro, que você é de Cristo. Segundo, que você precisa dar fruto em algum lugar, certo? E aí você tem que ter no coração o quê? Não, eu sou da Kairos. Eu quero estar junto com o pastor Renato, eu quero crescer junto com ele, eu quero ser um líder junto na igreja, eu quero uma depois ser um pastor, eu quero uma depois ser um presbítero. Se você deseja isso, a gente precisa agora trabalhar em você. Nós vamos falar das diretrizes, como é que a igreja funciona, o que a gente pensa. Amanhã depois vem um presbítero, vem um pastor para cá, pastor pode ficar com a gente? Pode, senta aí, fica um ano com a gente, eu vou cutucar ele, eu vou pregar coisa para poder mexer com a... Porque eu sei tudo que ele pensa, ainda mais se dentro da igreja. Porque geralmente essa pessoa não está disposta a fazer o quê? Abrir mão do que já sabe para aprender o novo. Ele vai fazer o quê? Ou ele vai embora, ou ele vai falar o seguinte, não, esse pastor aí tem uma visão diferente, eu vou sentar para me ouvi-lo. Eu tenho um presbítero, que é meu amigo, de vez em quando vem aqui com a gente, pastor Zinaldo. Eu chamo de presbítero, mas é pastor Zinaldo. E ele foi embora daqui porque ele não aguentou a doutrina. Ele não aguentou esse negócio de ser, que os irmãos podem cear em pecado. E na visão dele, está em pecado, não pode cear. Eu falei, pastor, mas você conseguiu até hoje largar o pecado? Porque eu não consegui, eu estou lutando, eu não consigo, pastor. Toda vez que você erra, eu tenho muito pecado para confessar. Você conseguiu não confessá-los? Na visão do pastor Ginaldo, as irmãs que usam o brinco deveriam ser punidas, não pode louvar. Falei para ele, calma que eu vou abrir uma igreja para o senhor, a gente coloca uma igreja proibitiva, proíbe tudo, calça comprida, tipo aquela Assembleia de Deus, sabe? As irmãs de um lado, os irmãos de outro, tipo Deus amor. E aí a pessoa fica à vontade lá, eu não queria perdê-lo, mas foi embora. Teve um que foi embora por causa de dinheiro. Esse é o mais fácil.
Esse é o mais fácil. É uma das coisas que mais tira pessoas que querem participar da igreja, é o dinheiro. Que quando está aí, está tranquilo. O dia que passa para cá, eu chego perguntando: quanto que a igreja arrecada? Ele quer participar. E a gente faz o quê? Mexe com isso não, irmão. Não é para você não. Nós tínhamos uma reunião aqui no começo. Nós gastamos aqui 12 mil para abrir a igreja. Peguei meus cartões de crédito, estourei tudo, irmão. Tinha uns 6, 7 mil no banco, tomando tudo aqui. Outro negocinho para gastar dinheiro é obra, viu? E na época a gente nem pagava aluguel. Vamos pagar legal depois de 6 meses. Mas gastamos dinheiro. Aí os irmãos, no primeiro mês, foram fazer, os irmãos, quando eu falo, os irmãos da diretoria, Gremitério, foram fazer reunião, perguntar quanto que foi que entrou. Queria que eu prestasse conta. Eu apresentei um monte de fatura de cartão de crédito, apresentei tudo lá, tudo que entrou, o livro, caixa da igreja. Falei: irmão, está faltando 4 mil, pode abrir a carteira. Aí os irmãos: não, pastor, melhor o senhor mexer com esse negócio, a gente não quer se envolver com isso não. Porque na hora que está no prejuízo, a pessoa não quer participar. Na hora que estiver dando lucro, porque dá lucro, tá? Opa, cadê a minha parte? Né? Na hora de entregar ali o pagamento, não queriam. Mas vamos lá. Nós vamos construir um prédio, a igreja. Então a igreja precisa ter fundamento. Então eu preciso preparar cada um de vocês que é fundamento, para que vocês pensem como eu penso. De acordo com o quê? Com a base que está na igreja. Para amanhã ou depois, quando vir as pessoas de fora, a igreja fazer o quê? Está fechada. Não, para você ser, o pastor, ele batiza as pessoas sem ser casado. Aí você fala: não, mas a palavra de Deus é assim. Você mesmo vai fazer o quê? Vai apagar o incêndio. E outra, você não vai ser contaminado porque se a pessoa vier com conversinha de fora. Então, o que Deus falou comigo é o seguinte: a igreja precisa ter o quê? Fundamento. A gente precisa, por exemplo, que nós estamos treinando aqui, que cada um de vocês faça o culto. A irmã, ela é capaz de fazer o culto. Você quer ver? Quem acha que a Norma é capaz de fazer o culto sozinha? Laiana, você é capaz de fazer o culto sozinho? Já faz, irmão. Já no culto, falou: vou dar as oportunidades, a pastor não prega, arruma alguém para pregar. É simples. Eu não arrumei você para louvar? E eu não louvo. Giovana é capaz de fazer, a Aninha, está faltando a nossa amada, viu, irmão? Vai pregar que dia? Jamilton, você também louva, né? A irmã falou que você louva. Sua esposa falou comigo que você louva. Disse que louva mais que prega, viu? Viu lá? Ó, dando a dica aí para vocês botar para louvar. Mike, você acha que o Mike é capaz de fazer o culto? O Brás? Irmão, 90% de vocês aqui não depende de eu aqui mais. É isso que eu preciso que vocês entendam. Vocês são a base da igreja. Então, se eu não vim, por exemplo, o que vocês fazem? Continuam tocando culto, o culto continua. Aí vem alguém de fora aqui, vocês dominam, é vocês que vão dominar. É vocês que vão dar oportunidade e não vão dar. É vocês que vão segurar o culto, que hora que acaba, que hora que não acaba. Vocês estão dirigindo o culto. Agora, isso há 2 anos atrás não era possível. 3 anos atrás não era possível. Porque havia o quê? Uma dependência de quem? Do pastor. Então, isso é a base da igreja. Entendeu? O fundamento é Cristo, nós estamos colocando a base. Quando essa base estiver sólida, firme, o que Deus vai fazer? Vamos enviar agora os tijolos? Quem são os tijolos? As almas. Aí você já sabe que pode chegar a acolher a pessoa. É isso que a igreja precisa. Se está cada um aqui preocupado com o seu horário, com a sua casa, com o seu negócio, o visitante veio, ele veio e foi embora, você nem viu. Né? Daqui a pouquinho você já está orando pelo irmão, já sabe orar pelo visitante. Já pode dar uma palavra de consolo, pode dar um abraço. Essa é a igreja. Então, o que Jesus está falando? O que Paulo está dizendo? Olha, todos nós aqui, qualquer um, Paulo fala assim, qualquer um pode edificar a igreja, construir. Desde que não mude a base. A base é a palavra de Deus. Não pode ficar inventando esse negócio de batizar pelos mortos, esse negócio de reencarnação. Isso é coisa, é outra base. Isso não é a de Cristo. A base que Paulo está falando é o Evangelho.
Aí Paulo fala assim: veja como cada um edifica: ouro, prata, pedra preciosa. Ó, eu vou edificar minha obra em ouro. Eu vou explicar qual é o significado disso aqui, mas entenda uma coisa. Estamos falando de obra agora, certo? Pastor, qual é a diferença de alguém que edifica com ouro, prata e pedra preciosa, daquele que edifica com madeira, palha e ferro? Vou te dar já um exemplo, uma dica. Todos os três aqui não suportam fogo. O problema é que a nossa obra, qual é a prova? Como que Deus prova a sua obra? Tacando fogo nela. A obra que você faz está em você, certo? Você carrega com você. Quando você aconselha, está em você a obra. Quando você abraça, está em você a obra. Quando você ensina, está em você a obra. Quando você dizima, oferta, sacrifica, derrama sangue, suor, gordura, está em você. Então, quando você entrar na presença de Deus, o trono branco lá, Deus é fogo, fogo com consumidor. Se a obra que você faz não for ouro, prata ou pedra preciosa, o fogo queima. O que acontece com essa pessoa? Ele não vai ter galardão. Então, uma dica: não suporta o fogo. Ouro suporta? Suporta. Prata suporta? Pedra preciosa? Suporta. Agora tem um detalhezinho aqui, ó. A prata está falando de quê? Redenção. Redenção. Ouro está falando de divindade. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Vou colocar dons aqui, é dons do Espírito Santo. Espírito Santo. Quando eu vou fazer a obra de Deus, eu não posso fazer fora disso aqui. Ouro, divindade. Sem a divindade de Deus em nós, porque o Espírito Santo dentro de nós traz a divindade, sem o espelho da divindade, né? Eu estou abrindo mão do ouro, a redenção, prata. Eu tenho que entender que tudo que eu estou fazendo é para quê? Para ganhar alma para Cristo, para remir, para comprar essas almas para Cristo. Lembra que eu falei no começo? Nenhum pastor pode achar que é a ovelha dele. Nós estamos trabalhando para alguém que nos contratou. Mas o dono é de quem? O dono é Cristo. Nós só somos o quê? O mordomo. Deus não se importa que você participe da obra. Irmão, Deus não está preocupado com o dinheiro que entra na igreja do pastor, que já deu para o pastor. Mas Ele está preocupado com como que o pastor faz com esse dinheiro, como que ele administra esse dinheiro. Porque tipo assim, se está entrando recurso e o pastor não investe na obra, tem uma coisa errada. Eu lembro que logo quando a gente começou a ganhar alma, teve uma época que foi assim, bem notório que o caixa aumentou, começou a ter arrecadação, porque tinha gente vindo, nós tínhamos 30 e poucas pessoas. A primeira coisa que veio no meu coração era trocar o piso. Por quê? Porque eu sei que eu sou espiritual. E se for necessário, eu cultuo no banco de madeira e no chão de barro.
Mas o cara que é empresário, que não tem a espiritualidade que eu tenho, ele quer encontrar o quê? Um lugar aconchegante. Uma igreja bonita, bem pintada. Você acha que as pessoas não vão na catedral mais do que antes, quando não era catedral? Hã? Você acha que as pessoas que vão lá na Radapé, na Catedral da Universal lá, não vão porque agora tem catedral? Uma coisa de louco, uma coisa linda. Eu acho muito bonito o que ele fez. Vai dizer que ele não tem cuidado com a obra de Deus? Então veja bem: ouro, divindade, prata, redenção, salvação é para salvar. A pedra preciosa são os talentos, com os talentos que o Espírito Santo me deu. Então eu tenho que entender o seguinte: como que eu vou ganhar essa alma? Eu estou fazendo isso aqui com os talentos que Deus me deu. Eu tenho o dom de ensino, eu vou ensinar. Eu tenho o dom de administração, eu vou administrar. Mas eu não sei louvar. Eu faço o quê? Trago alguém que tenha o dom de louvar. Aí eu não sei pregar, eu trago o Jamil, que é um pregador. Eu vou usar o talento de cada um. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai usar os talentos que tem em você, com as pedras preciosas. Pastor, o que é madeira, palha e feno? Eu posso dar um exemplo de madeira, palha e feno. Tem muita igreja que está cheia. Diga assim: eles estão cheios. Madeira, palha e feno. Tanto a madeira, quanto a palha, quanto o feno, tem muito lugar. Você vai no TMC, está cheio de capim, não é? Elas não são escassas. Toda alma, toda obra feita com ouro, pedra preciosa e prata, elas são o quê? Escassa. Você não encontra em qualquer. Você encontra ouro em qualquer lugar? E capim? O tempo todo. Então toma cuidado com a igreja, que ela é fundada com madeira, palha e feno. Você vai lá, está cheio. Aonde você vai, está lotado. Cresce muito. Essa igreja aqui, ela tem raridade. Paulo pegou as três coisas aqui que se representam isso aqui, mas elas são raras. Ninguém encontra ouro em qualquer lugar. Então a igreja de Cristo, ela não está em qualquer lugar. Ela precisa ser o quê? Procurada. Entendeu? Ela não está visível, aberta assim. Qualquer lugar que você vai, você encontra madeira. Qualquer lugar que você vai, você encontra palha. Qualquer lugar que você vai, está em quantidade o feno, a madeira e a palha. Mas é a prata, o ouro e a pedra preciosa. Tem que procurar, tem que cavar. Agora vamos ver o que vai acontecer com essa obra aqui. Vamos ver o que vai acontecer com essa obra, tá? Esse texto aqui é muito profundo, tá? Esse texto aqui prova que você não perde salvação. Se fosse você que gosta de debater com crente, você gravava isso aqui, ó. Esse capítulo aqui, do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele prova, não precisa nem entre linhas, ele fala claramente que a salvação não se perde. Vamos lá. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, perceba que esse é o dia, né? Não é um dia, é o. Na minha Bíblia está com letra maiúscula. Que dia é esse? O dia do trono branco, o dia do tribunal de Cristo. Esse dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse fogo é o fogo da presença de Cristo, porque no dia do tribunal de Cristo, todos nós vamos estar nu, claro, transparente. Eu vou conhecer os pensamentos dela e tudo que ela viveu, e você vai ver os meus.
Se você tiver o Espírito Santo e ler um pouquinho de aprender a ler pessoas, você já sabe se a pessoa está mentindo ou não, se está zangada ou não, se ela está sincera ou não. Se agora na carne a gente já faz isso, imagina lá no cima do céu, com a plenitude do Espírito Santo. Então não tem como, a pessoa ela vai estar nu diante de todo mundo. Então esse dia o fogo ela declarará. Aí versículo 14, Paulo fala bem assim, ó, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então se a obra permanecer, todos nós vamos passar por esse fogo. A obra ficou? Ficou. Recebe o galardão. Eu vou dar uma melhorada. É como se nós entrássemos numa balança. Entendeu? De um lado da balança vai estar o quê? As suas obras de desobediência, as suas obras de injustiça, os pecados que você cometeu. Não o pecado em si, mas eu digo o pecado de iniquidade, quando você deixou de fazer. E aí quando você entrar, a obra que você fez em Cristo, ela vai pesar. Porque tanto o ouro, quanto a prata, quanto a pedra preciosa são pesados. Tanto a madeira, palha e feno não são tão pesados. Além de não suportar o fogo, imagina, já não são pesados. Feno não pesa nada, né? Mas palha não pesa nada. Aí passou pelo fogo e se queimou. Aí a pessoa, imagine aquele irmão que ele fez tudo na carne. Quando eu falo carne aqui, não estou falando nem em pecado. Ele fez, na verdade, sem Deus mandar. Fez por ele mesmo. Lembra a vez que eu estava querendo contratar uns players aí para vir para cá, para pregar, fazer campanha, chamar uns caras fortes aí, não tem? O Senhor falou bem assim, se quiser, prepara seu bolso, vai ser por sua própria conta. Eu não estou nesse negócio. Porque se eu me esforço para alimentar o povo de Deus sem ser o alimento de Deus, eu que vou ter que dar conta disso aí, que é o que muito pouco está fazendo. Aí de repente você para de ter evento, irmão, ela fecha. Porque só entra dinheiro através de evento caro. Tem uns caras aí que sabem arrancar dinheiro do povo. Tinha um pastor, um pregador, profeta, sei lá, ele queria vir aqui fazer um trabalho. Ele falou que ele faz o trabalho e ficava aqui uns 3 dias. Revela, né? Fio de cabelo, fio de casa, coisa toda. Aí eu falei, e como é que fica aí? Ele falou, pastor, ele falou, primeiro dia, metade da oferta é minha. Segundo dia, metade também a gente divide lá. E no último dia é minha. É um negócio assim, esse cara cobra. Tem um negócio assim. E ele falou assim, mas pode ficar tranquilo que dá bastante receita. O povo lá abre a carteira. Não, ele vende meu produto. Então, aí você imagina essa pessoa achando que está cheio de obra. Tá, vem muito. Mas a obra dele é leve. A obra dele é o quê? Palha, feno e madeira. Não foi Deus que mandou. Não fez com Jesus. Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Aí ele chega, quando ele passa pelo fogo, está vendo ele, ó, vai entrar no galardão. Dito tribunal de Cristo, vê ele, ó. É tipo assim, você já deu um presente para uma pessoa que não pediu? Quem já deu um presente que alguém não pediu? Eu já dei, irmão. Comprei um vestido para minha esposa, lindo vestido, preto, da cor que ela gosta. Ela nunca usou o vestido. Fui perguntar para ela assim, por que você não usou o vestido? Eu falei, não gosto, não é o tamanho que eu queria. Quando eu falei assim, você me chama para participar. Então eu aprendi, não se dá presente para a mulher sem ela participar, deixa ela escolher, dar o dinheiro, dar o cartão. Tem gente fazendo as coisas para Deus sem perguntar se Deus quer que faz. E aquilo que Deus pediu para ele fazer, ele não está fazendo. Tem gente querendo pregar e é para ficar na portaria. Tem gente que Deus não quer que ele vá para outro lugar, quer que ele senta para aprender e ele quer o quê? Quer ensinar. Oh, calma, filho, senta ali primeiro. Eu quero que você, primeiro você aprenda, depois você vai ensinar. Então, pastor, não ficou?
ele já sabe quem ele está devendo. Não tem galardão. Irmão, o galardão vai ser níveis de recompensa. Níveis de recompensa. Uns vão ter estrondo, luzes, tipo Oscar, não tem? Essa pessoa vai ser coroada diante de todos. Por quê? Porque ele fez, através dele, muitas almas se converteram. Muita gente fez a obra de Deus. Tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Ele se doou, ele queimou gordura sem suor para a obra de Deus. Aí, galardão alto. São níveis de galardão, poder, honra. E vai ter aquelas pessoas que eles vão estar diante do tribunal de Cristo. Já viu aquela pessoa que está com vergonha? Que ele foi numa festa, não foi convidado, ainda não levou presente, e percebeu que a roupa que ele tinha está suja, fica assim no cantinho assim, ó, tem que se esconder. É esse irmão que negligenciou a obra de Deus, não fez nada. Ele vai, a Bíblia diz assim, vai desejar que os montes caem sobre ele, se esconderem. Já deveria estar feliz por estar ali, né? Porque já foi um vencedor estar ali na presença de Deus. Mas não tem como, irmão. Nessa hora eu acho que vai ser liderado a inveja. Você lá que suou camisa, você queimou gordura, você se doou na prova de Deus. Os anjos de Deus louvando, Jesus falando o seu nome para todo mundo. Aqui, ó, meu filho se envergonhou, se doou. Aí bate palmas, os anjos cantando, você ali chorando, recebendo a coroa. Aí o outro irmão canta assim, pô. Até agora ninguém me chamou meu nome. Triste da vida, porque ele está no canto escuro. Será que o céu tem um canto escuro? Está ali. E vai ser envergonhado, vai ser cobrado. É galardão. Galardão é isso aí. Recompensa, poder, níveis de autoridade, níveis de glória. Nessa hora o cara fala assim, cara, o que eu fiz na terra? Por que eu me envolvi com as coisas desse mundo tanto assim desse jeito? Ele vai chorar amargamente. Acho que nessa hora que aquele texto vai se cumprir. E vai haver pranto e ranger de dente. O cara vai, caramba, o que eu fiz da vida? Por que eu não colei para o pastorado? Por que eu não me doei mais? Então, se a obra de alguém se queimar, ao versículo 14. Se a obra que alguém ficou nessa parte permanecer, você recebe galardão. Porém, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas, diga comigo, mas o tal será salvo. Está vendo aqui? Que a obra de cada um não envolve salvação? Olha o que Paulo está falando. Se alguém que passou pelo fogo perdeu a obra, esse vai ter perda, porém ele será salvo. Está escrito na sua Bíblia isso aí? Paulo vai dizer assim, todavia, como? Pelo fogo. Eu tenho uma Bíblia que diz assim, ó, é como se alguém saísse de uma casa que pegou fogo, todo o seu patrimônio se perdeu, mas ele saiu de lá vivo. Diga aquela pessoa que perde tudo na enchente, que perde tudo numa casa que pegou fogo, todo o patrimônio dele queimou. Documento, carteira, dinheiro, tudo que ele chegou lá dentro da casa se queimou. E ele o quê? Salvou apenas a vida? Essa comparação é que é feita aqui. A pessoa que está na presença de Deus, está fazendo a obra de Deus, tudo que ele fez durante esse tempo todo, nada disso teve valor nenhum, ele se queimou. A única coisa que ele não perdeu foi a salvação. Entendeu? Como que a Bíblia fala claramente que a salvação, ela não envolve galardão, o galardão não envolve salvação? Uma coisa, porque o tribunal de Cristo não julga a salvação, julga a obra. O cara vai ser castigado, vai ser envergonhado. Paulo está dizendo assim, ainda que ele perca tudo, pastor, o que é perder tudo? Eu entendo que você deve entender que você está fazendo algo para Deus querendo recompensa. Ou você não está querendo recompensa? Que eu dou. Eu não faço graça, não. Não é para descobrir que Deus paga. Agora eu quero receber. Entenda, irmão, a única coisa que você não pode querer fazer para ter é a salvação. Ele já me deu de graça. Se ele já me deu a salvação de graça, ele falou assim, agora trabalha, que tudo que você fizer eu te recompenso. E recompensa mesmo. Ainda nessa vida. Deus
Deus vai te dar nessa vida ainda o que está guardado para você no futuro. Então, todo o tempo que você deixou de estar em casa, todo o tempo que você deixou de estar com seu filho, todo o tempo que você deixou de estar com a sua família, Deus vai te retribuir. Que talvez você não percebeu, mas você vai colher isso com o tempo. A restauração, prosperidade, né? Fartura, cura, libertação. Vai chegar tempo que você não vai nem lembrar que você teve doente um dia. Então, são os frutos. Então Paulo vai dizer assim, se a obra de cada um se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia passado pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, que sois santos. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem possado deste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apoia o sábio na sua própria astúcia. E outra vez: o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós, de Cristo e Cristo, de Deus. Paulo está dizendo assim, ele vai falar aqui sobre o templo do Espírito Santo, dando uma ênfase a gente ter cuidado com o corpo. Não é porque eu estou salvo, vou receber um corpo de glória, que eu tenho que meter o pau nessa máquina aqui, não. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço com o meu corpo. Tem um pregador que disse que é um bom pregador, não lembro o nome dele, e ele morreu com 26 anos. Pregou muito, ganhou muitas almas para Jesus. E aí, no final da sua vida, ele estava doente, à beira da morte, e alguém conversando com ele, perguntou, né, se ele queria dar uma palavra. Ele falou bem assim: olha, eu só fico triste porque o Senhor me deu uma palavra para levar e um cavalo. E eu não cuidei do cavalo, o cavalo morreu. E a palavra ficou sem ser espalhada. O cavalo está falando do corpo dele. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque o seu corpo, ele é o quê? É um instrumento para Deus usar. Imagine que um crente fumou a vida toda. Vai morrer com 70 anos de enfisema pulmonar. Se ele talvez não fumasse e fosse viver 90, não seria mais lucro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não desprezando o nosso corpo, tomando conta do corpo. A gente não quer nem saber, bota para quebrar mesmo. Paulo está dizendo, toma cuidado, porque quando fala que Deus vai te destruir, na verdade é a própria colheita. Porque tudo que você semeia no corpo, você colhe. Então, se eu não cuido do corpo, eu colho, né? Então está aí uma demo, aí um alerta, você cuidar do seu corpo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?